Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu vou fazer uma breve explicação aqui sobre a classificação dos triângulos, tá? Dentro daquilo que a gente vem fazendo aí, e vou deixar algumas atividades para vocês também estarem fazendo aí em cima dessa classificação dos triângulos, que eu vi que o pessoal aí, alguns de vocês tiveram dificuldades com isso aí, né? Me fizeram perguntas, então eu vou responder agora aí mostrando como que a gente descobre esses ângulos internos aí de um triângulo, certo? E também trabalhando com os ângulos externos. Então é o seguinte, pessoal, nós temos um exemplo 1 aqui. Um ângulo representado aqui por 4x, certo? Um ângulo aqui representado por x e o outro ângulo representado por x. Só de analisar isso aqui, pessoal, só de analisar que eu tenho aqui x e x. Então, eu já sei que se esses dois ângulos aqui são iguais, eu já sei que esse triângulo aqui ele é isósceles. Tá? Eu já sei isso. Por quê? Porque aqui eu tenho x e aqui eu também tenho x, então são os mesmos valores, tá? Mas, como que eu vou descobrir isso, na realidade, o valor de x e também para descobrir o valor de cada ângulo interno? Eu vou utilizar o seguinte conceito. Eu vou utilizar o 4x, que eu tenho aqui, mais o x e mais o outro x. Então, se vocês notarem, 2x e 4x. Então, eu tenho 6x no total, que é igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, agora notem que já está separado, é uma equação simples do primeiro grau. 4x mais 2x, eu tenho 6x igual a 180. X igual a 180 dividido por 6, x igual a 30 graus. Então, eu encontrei o valor de x, agora eu vou substituir esse valor aí para determinar as medidas desses ângulos internos aí. Então, aqui eu tenho 30 graus, isso comprova que o meu triângulo é isósceles. Então, 4 vezes 30, eu tenho um total de 120 graus aqui. Então, se vocês analisarem e a gente somar, 30 com 30 são 60, mais 120, 180 graus. Então, isso aí são as medidas dos ângulos internos aí. Tá? Então, isso prova que o meu triângulo ele é isósceles. Tá, gente? Bom, agora analisando no exemplo 2. Vejam bem que eu tenho dois triângulos dentro de um. Tá? Então, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, certo? Um ângulo de 30 graus. E aqui eu tenho um de 90. Então, se eu pegar, pessoal, o triângulo grande, o triângulo, né, todo esse triângulo aqui. Então, se eu pegar o triângulo aqui todo em azul, e eu tenho aqui, né, todo esse triângulo, ele seria um triângulo retângulo. Tá? Por quê? Porque eu tenho um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Mas, eu tenho também dentro dele um outro triângulo aqui, né? E se vocês observarem, né? Eu já tenho duas medidas iguais, como nós vimos anteriormente, né? Que é bem semelhante. Ele vai ser isósceles. Então, esse daqui, ele é isósceles. Tá? Porque eu tenho dois ângulos iguais. Logo, se eu tenho 30 e 30, o y vale 120. Então, eu tenho um total de 120 graus aqui. Agora, para achar o valor de x, eu vou completar a meia volta aqui. Então, se eu tenho 120 aqui, faltaria 60. Tá certo? 60 com o 90 que eu tenho aqui, já dá 150. Então, o x vale 30 graus. Então, agora vejam só. Se eu pegar o triângulo todo, né, todo o triângulo, aqui eu tenho 90, aqui eu teria 30. E aqui, juntando os dois, eu teria um total de 60. Esse é o triângulo todo, que é um triângulo retângulo. Então, notem que 60 mais 30, 90. E aqui, 90 graus. Então, ele seria um triângulo retângulo escaleno, porque são todos diferentes. Agora, veja só. Se eu for pegar só esse triângulo pequeno aqui, ó, só esse menor, continua sendo um triângulo retângulo, porém aqui eu teria 30 graus e aqui eu teria 60 graus. Seria também um triângulo retângulo escaleno, porque os três ângulos internos são diferentes. Tá? Agora, se eu analisar somente esse triângulo aqui, ó, onde eu tinha 30 aqui
e o valor de y que nós descobrimos que foi 120, então 30 e 30 são iguais, ele seria isósceles. Tá? Então depende muito do que o problema pede, vocês vão ter que analisar muito bem isso aí. Tá? Então geralmente o problema daria, por exemplo, triângulo ABCD. Né? Então, por exemplo, ABC é um triângulo, ACD é outro triângulo. Então, sempre vocês vão ter que estar cuidando dessa nomenclatura aí, tá, gente? Então, agora dando sequência aí, nós temos o exemplo 3. No exemplo 3, eu já posso perceber também que, se eu pegar o triângulo todo ele, a figura completa, vai ser um triângulo isósceles. Por que é isósceles? Vejam bem, Y e Y. Então, já sei que ele é isósceles também, porque os dois Y, eles são iguais, então eu sei que já tem dois ângulos iguais. Agora, vejam isso aqui, pessoal. Se eu tenho aqui, ó, 56 nesse triângulo, 56 aqui. Então, esse triângulo, eu posso chamar isso aqui de A, B, C, D e E. Certo? Então, por exemplo, o triângulo ABC, ou seja, eu vou pegar só isso aqui. Ele é isósceles. Por que é isósceles? Porque os dois ângulos internos aqui da base são iguais. Então, para descobrir o valor de x, eu teria que fazer 56 mais 56. Eu teria 112. Então, 112. Aí, de 112, para verificar quanto eu preciso ter aqui, é só fazer 180 menos o 112. Então, eu teria um total de 68 graus. Então, nesse caso, o x, ele equivale a 68 graus. Da mesma maneira que se eu pegar agora o triângulo A, E e D. Então, o triângulo A, E e D, ou ADE, tanto faz. Ele também vai ser isósceles. Então, se ele é isósceles, eu já sei que ele tem dois ângulos iguais. Então, se esses dois são iguais, eu já tenho 68, falta 112. Então, que é a mesma medida daqui. Então, se vocês notarem, 112 dividido por 2, eu teria também 56 aqui, 56 aqui. E aí, a gente completa esses ângulos internos dessa figura aí, tá certo? No exemplo 4, gente, para a gente finalizar aí essa revisão aí, então, né, vamos analisar o seguinte. Nós temos também dois triângulos. Então, primeiro passo, eu vou observar esse triângulo aqui, ó. Ele é que vai me orientar. Por quê? Porque eu já tenho duas medidas conhecidas. Então, se vocês notarem, esse triângulo, vamos chamar ele de A, B, C e aqui D. Se eu pegar o triângulo ABC, notem que 40 com 35 são 75. Falta para 180, 105 graus. Então, o x é 105. Então, se vocês notarem, eu tenho todas as medidas dos ângulos internos desse triângulo ABC diferentes. Então, ele é escaleno. Por quê? Porque todos os ângulos internos são, né, com medidas diferentes. Agora, vejam bem. Vou calcular agora o valor de Z. O valor de Z, se vocês notarem, ó, vai ser um ângulo externo a esse triângulo ABC, ou seja, está para fora. Então, se eu pegar 35 mais 40, dá 75. Então, o Z seria 75 graus. Por que 75? É só ver, ó, meia volta, 180. Eu já tenho 105 aqui, para completar, falta 75. Agora, no triângulo AD e B, ó, AD e B, esse triângulo aqui, eu já tenho 75, 65. Então, se vocês fizerem o cálculo ali, eu tenho 140. O Y falta 40 graus para 180. Então, se vocês notarem, ó, 75, 65 e 40 são medidas diferentes. Então, também ele pode ser considerado um triângulo escaleno. Agora, se eu observar a figura toda, eu tenho aqui o triângulo total, esse triângulo todo, ó, CD e B. Triângulo CD e B. Vejam só, todo ele. Aí eu já não utilizo mais ele cortado. Então vejam se eu tivesse ele dessa maneira. Eu teria aqui 65, como nós já vimos, e 35. Certo?
Então, ó, 65 com 35. Se vocês somarem, vai dar 100. Falta 80 graus aqui. Então, vejam bem, 40 com 40 dá 80. Então, isso comprova também, mais uma vez, que de qualquer maneira, por qualquer método que eu utilizar, eu posso estar descobrindo esses valores dos ângulos internos. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido aí. Né, esses conteúdos aí da parte de triângulo, essa parte inicial aí, tá? E espero vocês nos plantões de dúvidas. Então, até mais.